Rascunho 98. O esquema dos três quadrados e a equação do segundo grau. Na figura abaixo, estão representados três quadrados. A área do quadrado maior é 25 unidades de área, e a soma das áreas dos quadrados parcela é igual a t de x. Sabendo que o lado do quadrado verde, A, E, F, G, é igual a x, a questão que se pretende saber é, para que intervalo de x, a função t de x, é crescente. Qual das opções seguintes é a opção de resposta? Ligação entre o esquema dos três quadrados e a equação do segundo grau. A soma das áreas de figuras geométricas, cujas dimensões dependem de uma variável, x, pode gerar naturalmente uma função quadrática, e é exatamente isso que acontece no esquema dos três quadrados. O esquema com os três quadrados não é apenas uma ilustração, é uma representação concreta de uma relação matemática. Um quadrado maior, de área total igual a 25 unidades de área, e por conseguinte de lado, igual a 5 unidades de comprimento. E dois quadrados menores, cujos lados são variáveis, um com o lado x, e o outro com o lado 5 menos x. Essa construção impõe uma restrição natural, que tem por base o conceito de que, a medida do comprimento do lado do quadrado maior, é igual à soma das medidas dos lados dos outros dois quadrados, o quadrado verde e o quadrado roxo. Ou seja, x, mais 5 menos x, é igual a 5. Como a área de um quadrado é igual a lado ao quadrado, temos a área do quadrado verde é igual a x ao quadrado. A área do quadrado roxo é igual a 5 menos x ao quadrado. Ao somar essas áreas, e desenvolvendo, obtemos t de x é igual a 2x ao quadrado menos 10x mais 25. Esta é uma função do segundo grau, que surge diretamente da geometria. Por que é que t de x é uma função quadrática? Porque, primeiro, o ato de elevar uma expressão linear em x ao quadrado, como x e 5 menos x, gera termos em x ao quadrado. Segundo, a soma de dois quadrados, mesmo sendo variáveis, resulta em uma expressão quadrática. Terceiro, o comportamento da soma não é linear, cresce mais rápido quando x se aproxima de 0 ou de 5. Portanto, a natureza quadrática da função t de x vem do facto de estarmos a considerar áreas de quadrados, cuja fórmula envolve o lado ao quadrado. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. E o vértice da parábola tem um significado geométrico. A função t de x tem um mínimo para x igual a 2,5. Ou seja, quando x é igual a 2,5 e 5 menos x é igual a 2,5. O que significa que os dois quadrados menores têm o mesmo tamanho. Vejamos dinamicamente no GeoGebra a interpretação geométrica do nosso desafio. Fazendo variar o parâmetro L, lado do quadrado grande, fazemos variar a área do quadrado grande. Mas mantendo fixo o quadrado verde, mas o quadrado roxo variará no sentido de corresponder à variação do lado L. A soma das áreas verde e roxa é mínima quando os dois quadrados são iguais, ou seja, quando a divisão do lado do quadrado maior é simétrica. Ela é máxima nas extremidades, quando um dos quadrados ocupa quase tudo e o outro desaparece. A invariância geométrica da soma das áreas ao refletir a figura no centro, ou seja, ao trocar x por 5 menos x, é exatamente o que faz a função ser simétrica em torno de x.
igual a 2,5. A parábola herdou a simetria da figura. Quando a construção geométrica é espelhada no centro do quadrado maior, a soma das áreas não muda, e essa invariância é precisamente o que define o eixo de simetria da parábola. O mínimo da função ocorre para x igual a 2,5, quando os dois quadrados menores são iguais, correspondendo à configuração mais equilibrada que podemos ter, e o crescimento para valores de x maior do que 2,5 reflete o desequilíbrio crescente, ou seja, um quadrado aumenta, mas o outro diminui mais rapidamente em termos quadráticos, fazendo a soma total crescer. Concluindo, podemos afirmar que a matemática, muitas vezes, não inventa formas, ela descobre-as, e neste caso, a parábola estava escondida dentro de um simples desenho de quadrados. Conclusão. O esquema dos três quadrados vai muito além de um simples desenho. Ele é uma ponte poderosa entre a geometria e a álgebra, porque o comportamento desta função, concretamente o seu mínimo, a sua simetria, e o seu crescimento, não é acidental. Cada característica algébrica tem origem direta na configuração geométrica. Podemos então concluir que a função t de x é crescente apenas no intervalo entre 2,5 e 5. Por que é que a função t de x é crescente apenas nesse intervalo, e não para valores de x maiores do que 2,5, mesmo que algebricamente a parábola continue depois de valores de x igual 5? Tendo por base que a função t de x algebricamente é uma função quadrática, definida para todo o valor de x, pertencente ao conjunto dos números reais. E como o coeficiente de x ao quadrado é positivo, a parábola tem a concavidade virada para cima, pelo que é crescente para valores de x maiores do que 2,5. Então, matematicamente, a função é crescente para valores de x maiores do que 2,5. Mas no contexto do problema geométrico, nem todos os valores de x fazem sentido, só estamos interessados no intervalo onde a figura existe, ou seja, para valores de x compreendidos entre 0 e 5. Portanto, o intervalo a função t de x é crescente, e fisicamente válido, é para valores de x compreendidos entre 2,5 e 5, o que corresponde à opção E. Para aqueles que têm conhecimento de derivadas, o mínimo da função t de x pode ser determinado recorrendo à primeira derivada. O gráfico da primeira derivada de uma função quadrática é uma reta, neste caso crescente. A abscissa do ponto de interseção dessa reta com o eixo dos x é exatamente o valor de x, para o qual a função t de x assume o valor mínimo. Para calcular essa abscissa, basta igualar a primeira derivada a zero, e assim obtermos o valor de x. Igualar a zero a primeira derivada é perguntar para que valor de x é que essa reta assume o valor nulo, ou seja, interseta o eixo dos x. No nosso caso, para x igual a 2,5. O intervalo válido para x, que representa o lado do quadrado verde, e o lado do quadrado roxo, 5 menos x, deve satisfazer a duas condições. Primeira, o valor de x tem que ser positivo, porque ele representa a medida de um comprimento, isto é, x tem que ser maior do que zero. E segunda, o valor de 5 menos x também tem que ser positivo, porque ele representa a medida de um comprimento, isto é, 5 menos x tem também que ser maior do que zero, ou seja, x é menor do que 5. Pelo que chegamos à dupla desigualdade, os valores de x estão compreendidos entre 0 e 5.
Quanto ao intervalo para o qual t de x é crescente, corresponde à mesma opção, para valores de x, compreendidos entre 2,5 e 5. Porque no intervalo de 0 a 2,5, a função t de x é decrescente.